E se a maior irreverência da nossa geração não fosse a blasfêmia aberta, mas a familiaridade de escutar a consagrado? Uma pesquisa do Instituto Barna revelou que apenas 21% dos cristãos que frequentam a igreja regularmente relatam ter uma experiência genuína de reverência e temor na presença de Deus. A maioria participa, canta, ora, mas algo profundo foi se perdendo ao longo do caminho. E há uma história no Antigo Testamento que nos avisa com consequências irreversíveis que a presença de Deus não se carrega de qualquer maneira. Em 2 Samuel 6, Davi decidiu trazer a arca de volta a Jerusalém, uma intenção nobre, um momento de celebração e devoção. Mas a arca estava sendo transportada numa carroça, do jeito errado. Deus havia ordenado que fosse carregada nos ombros dos levitas, com varas específicas por pessoas consagradas para isso. No meio do caminho, os bois tropeçaram. A arca começou a tombar e Uzá, com reflexo imediato e tensão aparentemente protetora, estendeu a mão para segurá-lo e morreu no mesmo instante. É um texto que incomoda, que levanta questões difíceis, mas carrega uma mensagem que não pode ser ignorada. A presença de Deus é santa, e santidade tem protocolos. Não por burocracia religiosa, mas porque o que é infinitamente sagrado não pode ser tratado como uma coisa ordinária. O problema de Uzá não era maldade, era familiaridade sem reverência. Ele havia crescido perto da arca, estava acostumado com ela. E quando acostumamos com o que é sagrado, o risco é começarmos a tratá-lo como se fosse uma coisa comum. Isso acontece hoje de formas muito mais sutis, mas igualmente perigosas. Quando a oração vira rotina mecânica sem presença real, quando a palavra é lida sem expectativa de ser transformado, quando o culto vira entretenimento e a adoração vira performance, quando falamos de Deus com a mesma leveza que falamos de qualquer outro assunto. Hebreus 12, 28 e 29 nos convoca com clareza. Tendo recebido um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Graça e reverência não são opostos, caminham juntos, e um coração que entende a graça entende também o peso do sagrado. Depois da morte de Uzá, Davi ficou paralisado de medo, mas 3 meses depois, voltou para buscar a arca, dessa vez do jeito certo. 2 Samuel 6,13 registra que a cada 6 passos eram oferecidos sacrifícios. Havia reverência em cada movimento. Havia consciência do que estava sendo carregado. E dessa vez, a presença chegou com celebração, com dança, com alegria. A mensagem não é que Deus quer que nos aproximemos com terror paralisante. É que Ele quer que nos aproximemos com consciência de quem Ele é. Carregar a presença de Deus começa com a pergunta honesta. Estou tratando o sagrado como sagrado? Vivemos numa época que valorizou tanto a intimidade com Deus, e isso é algo lindo, que às vezes se esqueceu de ensinar que essa reverência precisa estar no meio da sua intimidade. Você pode ser próximo de Deus e ainda assim tremer diante dele. Pode ser amado por ele e ainda assim se aproximar com cuidado. Pode adorá-lo com alegria e ainda assim saber que está diante do fogo consumidor. Não se carrega a presença de Deus de qualquer maneira. E quando entendemos isso, tudo na nossa vida espiritual muda de nível. Comenta aqui embaixo. Você sente que tem tratado o sagrado com a reverência que ele merece? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa reconectar com o peso e a beleza da presença de Deus. Isso, beleza. Esse foi o nosso 30 segundos.